Olá, Pedro Campos, muito bom dia. Pois é, outra polêmica e outra derrota do governo Lula, né? A devolução da medida provisória foi uma derrota política impressionante, mais uma, né, do presidente da República e também esse fato, né, em que o governo se viu obrigado a cancelar os leilões para a importação de arroz. A decisão de importar arroz era absurda sob todos os aspectos e não tinha nada a ver com a questão do Rio Grande do Sul. Oficialmente, nos documentos do Ministério da Agricultura e da Companhia Nacional de Abastecimento, que fez o leilão, que realizou o leilão, a compra ou a importação era justificada pela necessidade de recomposição dos estoques em razão das cheias do Rio Grande do Sul. Mas isso é mentira, fake news. Porque já em 9 de maio, agora há pouco, portanto há pouco mais de um mês, o presidente Lula, em discurso, anunciou a decisão de uma medida provisória, de assinar uma medida provisória de importação de arroz, e não tinha nada a ver com o Rio Grande do Sul. O que ele alegava na ocasião, o vídeo está disponível aí nas redes sociais, na internet, eu o ouvi ontem. Ele faz o discurso em São José da Tapera, município do Alto Sertão de Alagoas, quando disse exatamente isso, que estava muito irritado, usou um palavrão para dizer como ele se sentia desconfortável, né, para usar uma expressão corrente, com o preço do arroz. E ele iria adotar essa medida provisória, importar arroz, para forçar a redução do preço do produto. Foi exatamente isso que justificou a decisão do presidente. A questão é que o presidente não quis nem saber, ele parecia tão determinado a importar arroz que ele não procurou saber nem se isso era necessário mesmo, né? E aí começaram as alegações mentirosas de ministros e de assessores presidenciais tentando justificar aquilo com a tragédia do Rio Grande do Sul. A Federação Federarroz, que é a federação que representa entidades de 6 mil produtores de arroz do Rio Grande do Sul, estado que tem 70% da produção nacional do cereal, essas pessoas afirmaram desde o começo, desde o início da polêmica, inclusive aqui neste programa, que não havia risco de desabastecimento, que quase toda a colheita já tinha sido procedida antes mesmo de se iniciarem as chuvas no Rio Grande do Sul. Enfim, é tudo muito estranho. Os odores que exalavam dessa questão eram os piores possíveis e isso ficou confirmado ontem com a revelação de que um dos principais, 44% do total do arroz já leiloado, foi intermediado por uma empresa da qual é sócio o filho do secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. O sócio do filho do secretário foi também assessor do secretário quando ele era deputado federal até um dia desses, até 2022. E isso acabou configurando mesmo suspeita de corrupção nessa aquisição. É gente se aproveitando de uma decisão que já era muito estranha, indefensável, do próprio presidente Lula. O fato é que isso motivou a proposta de criação de uma CPI, a CPI do arrozão, ou como dizem nas redes sociais, a CPI do tio ladrão, enfim, os batismos são variados para investigar um caso de corrupção clara. A medida provisória do presidente Lula liberou imediatamente 7,2 bilhões de reais para a importação de 1.300.000 toneladas de arroz. E foi muito curioso, assim, ainda mais intrigante, porque foi um dinheiro vivo ali, né, que o presidente da República não liberou para o Rio Grande do Sul. O presidente da República liberou para o Rio Grande do Sul, fez com que os órgãos governamentais abrissem linhas de crédito e coisas do gênero, dinheiro mesmo na veia, ali no governo gaúcho, etc. Isso não. E esse dinheiro teria sido muito útil na reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. E ontem, durante todo o dia, os emissários do governo tentaram colocar panos quentes nessa questão aí dos indícios de corrupção envolvendo o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, que afinal de contas acabou demitido.
O ministro do Desenvolvimento Agrário, por exemplo, Paulo Teixeira, que foi deputado federal por São Paulo, chegou a dizer que não interessa essa história de empresas irregulares envolvendo o leilão. Não interessa a quem, né? Não interessa ao governo que essa coisa venha a ser investigada, mas é algo que antes mesmo de CPI já merecia Polícia Federal na porta. Hoje, no amanhecer do day after desse episódio, do epílogo dessa decisão lamentável do presidente, que afinal de contas prejudicaria, mais do que ajudaria, prejudicaria muito os produtores de arroz do Rio Grande do Sul, um estado já muito sofrido, não merecia uma coisa como essa.